Boa noite, meu irmão e minha irmã, que tem acompanhado os nossos estudos todas as quartas-feiras. Que Deus esteja te abençoando onde você estiver. Nós hoje continuaremos a nossa série de estudos, que nós temos chamado de Uns aos Outros, que tratam a respeito dos mandamentos do Novo Testamento que dizem respeito à mutualidade cristã, ou seja, aqueles mandamentos que apontam para os nossos deveres uns para com os outros. Sempre lembramos da importância de você ver esses mandamentos, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas, infelizmente, tentam vivenciar a vida cristã de forma isolada, achando que podem exercer a sua espiritualidade apenas na verticalidade com Deus. É claro que nosso relacionamento com Deus é importante, mas o nosso relacionamento com Deus, ele deve refletir, ou uma das provas da nossa saúde espiritual, ou do nosso bom relacionamento para com Deus, é que ele se reflete no nosso relacionamento para com os irmãos. Portanto, não existe cristianismo ou vida cristã cujos frutos não sejam o cuidado de uns para com os outros. E é isso que nós vamos ver hoje. Dentre esses cuidados mútuos, uns para com os outros, que a Bíblia traz, hoje nós veremos então o mandamento de nós levarmos as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Vamos ler o texto bíblico então, que trata deste mandamento, que está lá em Gálatas 6, a partir do versículo 1, carta de Paulo aos Gálatas, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Eu vou dar alguns segundos para que você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Gálatas, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, e eu quero orar pela vida de todos que acompanham esse estudo bíblico nesta noite, Senhor. Abençoe a casa de cada um, abençoe, ó Deus, o trabalho de cada um, abençoe a vida dessa pessoa onde ela estiver, ó Pai, e que hoje, aprendendo este mandamento de levar as cargas uns dos outros, nós possamos, à semelhança de Cristo, ó Pai, sermos instrumentos para aliviar o peso que possa estar sobre os ombros de muitas pessoas. Num tempo de tanto individualismo e tanto egoísmo, faz de nós, ó Deus, pessoas altruístas, assim como Cristo Jesus foi ativo em nos socorrer e levar o nosso fardo na cruz. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, levai as cargas uns dos outros. É algo interessante porque hoje, infelizmente, nós estamos numa sociedade que não vê a solidariedade com bons olhos. E mesmo aqueles que exercem a solidariedade não a fazem com interesse no outro. Muitos gostam até de terceirizar
não é verdade? O dever ou a ação social ou o suporte ao outro. Somos pessoas que a cada dia mais estamos fechadas em nossos próprios problemas. Aliás, quando você fala para alguém ajudar a resolver o problema do outro ou levar a carga do outro, o primeiro pensamento que vem à mente, ou a primeira frase que vem à mente da pessoa é: eu não consigo nem resolver os meus problemas, quem dirá me empenhar em resolver o problema dos outros. A questão é que, embora a sociedade nos ensine a sermos senhores de nós mesmos, a construirmos a nossa história, a sermos protagonistas e tudo mais, essas expressões que estão sendo corriqueiras e que apontam apenas para um egocentrismo, a Bíblia aponta justamente para um caminho contrário. A Bíblia aponta para que pessoas que têm condições ajudem quem não tem, pessoas que estão com o fardo mais leve ajudem aquelas que estão com o fardo pesado a caminhar na sua jornada cristã. E um chamado, um alerta que nós temos é que esta frieza que nós apresentamos, ou que a sociedade apresenta para socorrer as pessoas que estão ao nosso redor, não é uma característica cristã, ou não deveria ser. Aliás, Jesus fez um alerta muito interessante de que essa dureza de coração, essa falta de propensão em ajudar o outro, seria uma marca dos últimos dias. Jesus Cristo disse que nos últimos dias, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Paulo usa a palavra semelhante ao dizer que nos últimos dias os homens se tornarão egoístas. Então esse é o meu primeiro ponto de introdução. Nós somos ensinados pelas pessoas não cristãs a cada dia sermos mais egoístas e fechadas em nós mesmos, né? E não buscarmos o bem do outro ou o alívio do outro, né? Porém, no cristianismo nós somos chamados a fazer justamente uma contraposição a este comportamento. Levar as cargas uns dos outros é uma marca cristã. Não fazê-lo é um sinal de frieza espiritual. Então essa é a primeira questão que eu quero lidar com você hoje à noite. Ajudar a levar o fardo daqueles nossos irmãos ou daqueles que estão ao nosso redor é um mandamento do Senhor, é uma marca do amor cristão. E deixar de fazê-lo, portanto, é uma característica de frieza espiritual. Isso já nos leva a um convite para a reflexão e o autoexame. Será que essa nossa dureza de coração, será que esse nosso medo de ajudar o outro não pode se tornar não pode ser um termômetro da nossa frieza espiritual? Pense nisso, já é uma pergunta de autorreflexão para você pensar ao final deste estudo. Então vamos entender primeiramente o mandamento, que estará em Gálatas 2, Gálatas 6, versículo 2 e versículo 5. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Só que o versículo 5 diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece que há uma certa contradição do apóstolo Paulo ao escrever essas palavras. Se no versículo 2 ele diz para nós levarmos as cargas uns dos outros, no versículo 5 ele diz que cada um levará o seu próprio fardo. O que Paulo está querendo dizer isso daí? A primeira questão que nós temos que levar aí é diferenciar a palavra carga da palavra fardo. E eu acho que isso é muito interessante nós observarmos. Carga é aquilo que nós podemos levar ou considerar aquilo que é pesado. Aquilo, no contexto do que Paulo está dizendo aqui, a carga é o peso, não o peso físico, mas qualquer coisa que vai além da minha capacidade. Seja um esforço físico, seja um problema, seja um obstáculo que surge ao longo da minha jornada cristã, carga vai ter essa conotação de um desafio que supera os recursos meus ou supera a minha capacidade de resolver
o problema que está diante de mim. O fardo é um termo diferente. Fardo era a palavra grega usada para delimitar a mochila de um soldado com os seus recursos que deveriam estar ali. Então, portanto, o fardo era um equipamento obrigatório que todo soldado deveria ter para o exercício da sua função. Então veja bem a diferença de termos aqui para nós olharmos que Paulo não está entrando em contradição. Quando ele descarga, está se referindo a tudo aquilo, problemas psicológicos, financeiros, físicos, biológicos ou qualquer desafio que vai além das minhas capacidades. Fardo faz parte do equipamento obrigatório ou peso obrigatório, mas não insuperável, que todo crente deve ter. Assim como todo soldado na época de Paulo tinha a sua mochila com os equipamentos, nós cristãos também temos um pacote básico de peso, digamos, não insuperável, mas uma mochila de recursos que nós todos temos. Então, isto é muito interessante. As coisas que eu devo levar, porque é minha obrigação, e há outras coisas que eu não consigo levar. É isso que Paulo está dizendo. Existem problemas e situações em que os meus recursos próprios serão capazes de superá-los. Porém, haverá situações e problemas, obstáculos em que eu não serei capaz. E obrigatoriamente eu deverei ter o recurso da comunidade cristã, do irmão que está ao meu lado para me ajudar na minha jornada. Então veja bem essa diferença. Existem obstáculos insuperáveis, cargas. Existem pesos que eu carrego, que são os recursos, ou minha mochila espiritual, fardos. Diferenciando essas coisas, então, nós podemos olhar para duas coisas, e aqui é interessante. A primeira lição é que todos nós temos cargas e que, segundo Deus, Ele não pretende que nós levemos ou carreguemos essas cargas sozinhos. Eu acho que essa é uma questão interessante. Por quê? Porque nós somos ensinados desde cedo que é sinal de fraqueza pedir ajuda. Muitos se sentem humilhados ao pedir recursos ou a solicitar recursos de terceiros. E não estou me referindo apenas a recursos financeiros, mas a recursos espirituais, psicológicos, recursos da companhia, recursos afetivos. Por medo de demonstrar fraqueza, muitas vezes nós adoecemos fisicamente e espiritualmente. E olhando para as Sagradas Escrituras, nós deveríamos nos comportar de forma justamente distinta. Nós deveríamos ter a predisposição em buscar auxílio daqueles que estão ao nosso redor. Primeiramente, nós temos recursos da companhia do nosso Deus. É tão bonito quando o salmista diz: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá. E é tão bonito quando o próprio Senhor Jesus se oferece como aquele que leva os nossos fardos. O famoso versículo lá de Mateus 11: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Novamente o Salmo 68, 19: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Todos esses versículos, então, apontam para a obra de Cristo, ou a forma como Deus, por meio de Jesus Cristo, alivia os nossos fardos. Portanto, se você está passando por algum problema e tem se sentido exaurido, sem forças, saiba que isso não é um defeito, isso não é uma falta de fé. Isso faz parte da nossa natureza e o próprio Senhor Deus enxergou que isso aconteceria conosco. A questão não é a existência das cargas, às quais todos nós, como seres humanos pecadores e que sofrem os efeitos do pecado, estamos sujeitos. A questão a ser observada é qual recurso ou a quem nós recorremos quando essas cargas estão sobre os nossos ombros. Os cristãos têm, por meio de Jesus Cristo, ou Deus, por meio de Jesus Cristo, oferece aos cristãos esse alívio das cargas aos quais nós podemos socorrer ou recorrer.
Então pense nisso primeiramente. Deus nos oferece Jesus Cristo como instrumento de alívio das nossas cargas. E recorrer a esse instrumento não é sinônimo de fraqueza, fragilidade ou qualquer outra coisa pejorativa. Antes de mais nada, é o reconhecimento da nossa condição humana que sofre os efeitos do pecado. Então, você entendendo essa diferença entre carga e fardo, carga, pesos insuperáveis, além das nossas forças, fardos, pacotes básicos que nós carregamos de recursos, que é obrigação de cada um. Eu quero olhar para você então agora para alguns exemplos de carga em que nós necessitamos da ajuda de outras pessoas. E aí o texto diz que, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa com espírito de brandura. O termo traduzido como falta aqui é um dos termos, ou um equivalente do Novo Testamento, para pecados, ofensas, delitos, enfim, para erros cristãos que são cometidos ao longo da jornada e que nós somos, às vezes, pegos em flagrante. A boa notícia é que, olha a abordagem cristã para isso, é muito interessante. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. A primeira questão é que quando nós somos pegos em pecado, ele deve ser tratado com aqueles que são espirituais, visando a restauração e não a condenação. A comunidade cristã é, antes de mais nada, uma comunidade espiritualmente terapêutica na luta contra a doença do pecado, que pode exaurir as forças de qualquer pessoa. Sejam pastores que estão há muito tempo no ministério, sejam crentes recém-convertidos, a existência do pecado ou os efeitos do pecado podem tornar-nos fracos ao longo da jornada cristã e automaticamente nós necessitamos de ajuda daqueles que estão ao nosso redor. Outra coisa que nós temos que observar é que esse processo de restauração acontece com o auxílio da igreja. É muito interessante no conhecido texto de Mateus 18, em que Jesus trata justamente disso, daquele que, se teu irmão cometeu uma falta contra ti, vai primeiramente com ele, depois com testemunhas e, em último caso, diante da igreja. E Jesus sempre deixa bem claro que aquele que ganha a seu irmão, esse é um termo interessante, consegue algo muito grande aos olhos de Deus. Então, isso eu acho bonito, porque o nosso auxílio mútuo, ele não é apenas com recursos materiais, faz parte também, né? Ao socorro aos necessitados, principalmente aqueles que estão na fé. Mas você já parou para pensar na disciplina eclesiástica ou no combate ao pecado como um instrumento de restauração e não de condenação, como uma forma de nós levarmos as cargas uns dos outros? Esse é o problema que acomete muitas das comunidades cristãs contemporâneas. Elas não são propensas a olhar o combate do pecado como um método de restauração. Elas não enxergam o pecado como um fardo, uma carga que deixa as pessoas trôpegas ou fracas ao longo da jornada cristã. E aí você tem dois erros que muitos cometem em relação a isso. Um é o legalismo. Aqueles que tratam com mão pesada o pecado, mas parece que tem prazer em moer, em constranger aquele que está cometendo o pecado. E outros que, fugindo da responsabilidade, se tornam benevolentes, complacentes, fazem vista grossa para o pecado. A Bíblia nos dá uma maneira, um comportamento ponderado sobre isso, muito interessante. A Bíblia diz que nós devemos sim confrontar o pecado, mas visando não a humilhação do pecador, mas a restauração do mesmo. Olha só que interessante. Se alguém for surpreendido em algumas faltas, vós que sois espirituais, corrigis com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então veja bem, você já parou para olhar o pecado como uma carga que impede as pessoas de caminhar na jornada cristã? E aí, então você vai ter muitas aflições ou muitos efeitos do pecado que atrapalham as pessoas ao longo da jornada cristã.
Muitas vezes as pessoas têm fraqueza de personalidade, fraqueza de fé e hábitos pecaminosos que nós podemos ajudá-los ao abandono, de vícios e hábitos que as pessoas carregam de uma vida antes da cristã. Mas existem também sofrimentos físicos pelos quais as pessoas passam, enfermidades crônicas, fomes, açoites, prisões. Todas essas são situações em que nós podemos ajudar as pessoas com a carga que está sobre os ombros delas. Você já parou para pensar em visitar pessoas que têm enfermidades crônicas e que às vezes têm crises de dores que sequer as deixam dormir ou caminhar? É muito interessante. Existem aqueles que sofrem carestias financeiras, ausência de salário, as crises que nós estamos vivendo agora, desemprego, falta de moradia. E existem também aflições espirituais que a igreja passa, conflitos internos, perplexidades e tantos outros mais. Então veja bem, a lista de cargas que podem retirar a nossa força cristã ou o nosso ânimo ao longo da jornada é muito grande. Agora a pergunta é, como que nós podemos nos comportar diante disso daí? E um texto bastante interessante é o comportamento dos amigos de Jó, que embora os amigos de Jó tenham cometido falhas, caminhando com ele em meio ao sofrimento, mas em alguns momentos eles tiveram um comportamento muito interessante. E o primeiro que eu quero chamar a sua atenção está em Jó capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. E olha que interessante o comportamento dos amigos de Jó em relação àquele que sofria. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo o mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o tenamita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. O grande obstáculo que nós apresentamos para não socorrer ou para não ajudar as pessoas que estão com cargas sobre os seus ombros é que nós dizemos que não temos recursos financeiros. Antes de mais nada, em grande parte essa frase é hipócrita, porque a maioria de nós tem recursos que pode ajudar e compartilhar os que sofrem. Mas mesmo que seja verdade a ausência de recursos financeiros para ajudar a aliviar o fardo dos outros, nós temos outros recursos que vão além de além do dinheiro ou além das finanças. E quando nós olhamos o comportamento desses amigos de Jó, nós temos que a companhia, o companheirismo, é um recurso que nós temos para caminhar com aqueles que sofrem. Os amigos de Jó simplesmente se assentaram ao lado dele e choraram, e ficaram um longo tempo sem sequer pronunciar uma palavra. O simples fato de estar ao lado já foi uma atitude de alívio. Meus amados irmãos, às vezes nós vemos pessoas sofrendo com seus problemas, com as suas cargas, e nós queremos logo apresentar soluções, diagnóstico, achamos que temos a obrigação de apresentar soluções, diagnósticos e ponderações sobre o sofrimento do outro. Só que existem situações em que o melhor a ser feito é simplesmente sentar do lado e às vezes silenciar. Às vezes o silêncio companheiro é um remédio mais eficiente do que a palavra precipitada. Outro recurso que nós sempre temos para o auxílio de alívio das cargas alheias é a oração por aqueles que estão. Nós podemos procurar irmãos que sofrem e orar por eles. Com esses recursos que nós temos hoje, nós podemos simplesmente fazer uma videochamada ou uma ligação e atender as pessoas que sofrem. E também podemos ir atender as pessoas com os recursos que nós temos: agasalho, remédio, a orientação profissional, caso algum possa dar, de tantas coisas que nós temos. Fato é que o
que a ação ou o dever de auxiliarmos mutuamente ou de levar as cargas uns dos outros não é uma opção na vida cristã, antes é um mandamento. Porque assim como Cristo se ofereceu para aliviar a nossa carga, nós temos o dever de sermos instrumentos aliviadores da carga alheia, por meio de companhia, por meio de oração, por meio de presença afetiva e por meio dos recursos financeiros e físicos que nós podemos ter para oferecer às pessoas. Lembre-se, por mais que a sociedade atual seja isolada, por mais que as pessoas tentem terceirizar o serviço social, a Igreja do Senhor Jesus é chamada para ser principalmente um instrumento de alívio para os que sofrem. E isso não é uma opção, é um dever. Que Deus te abençoe nesta noite e que nos constranja a sermos mais proativos no auxílio mútuo e no alívio da carga alheia. Deus te abençoe onde você estiver. Amém.